Olá, turma do sexto ano D, da turma MF de Vila Tomazina de São Paulo. Eu sou a Maria, a amiga da professora de ciência de vocês. Eu sei que ela já falou um pouquinho de mim aí e ela me pediu para eu estar colaborando aqui com ela e respondendo as perguntas que vocês fizeram sobre o universo e sobre vida no universo. E a primeira pergunta que eu escolhi para responder é da Larissa Oliveira e também é do Eric, porque são perguntas parecidas. E eles dois querem saber o que é o Big Bang e como foi feito o universo. Então, a teoria mais aceita hoje em dia é a teoria do Big Bang. E essa teoria, ela diz que o universo, ele, como a gente hoje em dia pode observar que ele está se expandindo, então que as galáxias estão se afastando uma da outra, se a gente rebobinar, a teoria é que isso tudo estava concentrado, né, num passado distante, num ponto bem pequenininho, que é chamado de singularidade. Mas a gente não consegue entender ainda muito bem, né, como é que foi esse começo do universo, como é que aconteceu essa expansão. Porém, já tem dados assim que suportam essa teoria. E isso vem na resposta da pergunta do João Vitor Caldeira, e ele pergunta se é possível existir alguma matéria que comprove o Big Bang. Então, matéria não, mas a gente já achou o que é chamada de radiação cósmica de fundo, que essa é uma das principais descobertas que suportam o Big Bang, porque essa radiação cósmica de fundo, ela nos conta a história do universo bem antigo, né? Então ela é uma radiação, né? Uma onda eletromagnética que nos conta a história do universo quando ele tinha só 300 mil anos de idade, mais ou menos. Então, com essa radiação de fundo, a gente consegue entender melhor, né, como é que era o universo no começo, e a gente consegue também ter essa ideia, né, da idade do universo. Então, essa é uma das descobertas que ajudam a dar suporte à teoria do Big Bang. A Amanda quer saber se existe água em Marte e se um dia nós poderemos morar em Marte. Sim, existe água em Marte. A gente sabe que existe a região polar de Marte, onde tem gelo. A gente sabe que tem água em forma líquida por meio dos aquíferos, então são reservatórios de água que estão na parte subterrânea de Marte, não na superfície, né? Também tem alguns dados que sugerem que embaixo do gelo, né, da região polar, é possível que tenha uns lagos salgados. Então, sim, existe água em Marte. E sim, eu também acho que poderemos estar habitando Marte no futuro muito próximo, apesar de que ainda, na minha opinião, ainda tem que ter um debate maior sobre essa parte, por causa de questão planetária. Sabe, a gente ainda não tem muito dado para saber se existe alguma forma de vida lá ou não. Então, na minha opinião pessoal, como astrobióloga, eu acho que a gente ainda teria que descobrir um pouquinho mais sobre Marte e a história de Marte para realmente colonizar Marte, né? Com certeza apoio a gente ir lá para fazer pesquisas, mas assim, criar já uma colônia, né, como Marte, como assim uma segunda terra para morar, eu acho que ainda deve se esperar um pouquinho mais. Na mesma linha de pensamento, o Bruno quer saber qual é a probabilidade da gente sobreviver em Marte hoje em dia e se existe vida em Marte. Então, probabilidade da gente sobreviver em Marte eu diria que ainda tem muita pesquisa a ser feita, né? Porque a atmosfera lá não é propícia para nós humanos. A maior parte da atmosfera de Marte é dióxido de carbono, ou seja, o CO2. Então a gente sabe que não dá para respirar CO2 muito bem. Então teria que ter, né, todo um aparato para nossa respiração
e todo o ambiente, né? Para montar um ambiente em Marte que seria propício para nós. É claro que, assim, eu tenho total certeza que isso vai ser desenvolvido, mas eu não tenho conhecimento em que parte nós estamos desse desenvolvimento, né? Então, hoje em dia, assim, eu diria que pela nossa tecnologia, talvez a gente ainda não possa ir e colonizar Marte, mas acredito que certamente no futuro isso será possível. Quanto à vida em Marte, eu vou dizer não, porque a gente ainda não sabe. E não tô anulando a possibilidade de existir vida em Marte, eu tô falando não porque a gente não tem nenhuma evidência. Mas Marte, né, tem água, que é uma coisa realmente importante para a vida como nós conhecemos, então a possibilidade de existir vida talvez seja realmente real, mas talvez falta a gente ainda descobrir, né? Vida presente, né? Ou no passado, porque a gente pode estudar as rochas, né? E entender melhor o que a gente está vendo ali e saber se é algum produto de vida ou não, ou achar algum fóssil. Mas até então a gente não tem nenhuma evidência de que Marte tem ou teve vida. A Mirella quer saber se tem como viver no espaço para sempre. Olha, eu não sei, mas se a gente extrapolar o nosso pensamento, a gente está vivendo no espaço, né? A nossa nave espacial é a Terra e a gente está vivendo aqui, mas eu sei que a sua pergunta é em relação à colonização, né? A viagens interestelares e tudo mais. E ainda não sei, né? Isso é uma coisa muito futurística ainda. Porém, acredito que a nossa raça humana talvez não fique parada só aqui na Terra, né? Eu acredito que a gente ainda vai explorar bastante, de acordo com o avanço da tecnologia e do conhecimento. A Luana quer saber se existem muitas galáxias e quantas mais ou menos. Então, existem muitas galáxias e o cálculo é de mais ou menos 2 trilhões de galáxias. E isso é um 2 com cerca de 20 zeros atrás dele, ou seja, é um número muito, muito, muito grande, é até difícil de conceber esse número na nossa cabeça, mas se for para simplificar, a gente pode dizer que tem muita, 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 muita galáxia. A Larissa me perguntou se é legal trabalhar com o que eu trabalho e se eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço, então sim, eu me sinto muito bem. Para mim, estar no laboratório ou no trabalho de campo, né, que é quando a gente vai no local coletar amostras para poder estudar no laboratório. Eu simplesmente amo estar ali e para mim o meu trabalho, né, é uma diversão, assim, eu não me sinto realmente obrigada de estar ali trabalhando, porque é uma coisa que eu amo. Então, uma dica para vocês é realmente achar o que vocês gostam de fazer, o que vocês amam, o que vocês acham que vão estar sempre inspirados para poder trabalhar. E aí, o trabalho é uma diversão, assim, né? Você não fica com aquela pressão, você não fica com aquela obrigação, né? Você faz por prazer mesmo. E esse é o meu caso. Eu fico umas 12 horas ou mais no laboratório, se deixar, e é bem divertido pesquisar, né, como os micro-organismos se relacionam com a Terra e a importância deles, porque ainda tem muita gente a se descobrir sobre os micro-organismos e eles são a peça fundamental da vida aqui na Terra, são os micro-organismos. A Letícia está curiosa para saber se as estrelas são tão grandes, por que elas aparecem como um pontinho pequenininho, brilhante no nosso céu, né? Então, Letícia, as estrelas são muito, muito, muito grandes, porém elas estão muito, 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 muito distantes de nós. Então, quando a gente está olhando o céu ali, elas na verdade não estão ali tão perto quanto a gente acha que elas estão, né? Aqui nesse plano. Na verdade, elas estão aqui, lá embaixo, né? Estão aqui na frente ou mais no meio.
mas a ideia é que elas realmente estão muito distantes de nós e o nosso Sol, que na verdade é bem grande, a gente vê quase do tamanho da Lua ali, né? E a Lua está bem mais perto da Terra, mas na verdade o Sol está bem distante e ele é muito maior do que a gente está vendo. Então é por isso que as estrelas que a gente vê no céu são os pontinhos pequenos, porque na verdade elas estão bem distantes da gente. A Eloá quer saber se quando as estrelas morrem, se nascem outras, e se quando o Sol morrer vai nascer outra estrela no lugar dela. Então, isso não acontece. Na verdade, o fim da vida de uma estrela vai depender do tipo da estrela, mas, por exemplo, tem as estrelas que são maiores e elas explodem numa supernova no final da vida delas, que é uma das coisas mais brilhantes que a gente pode ver no céu quando acontece, porque ela explode e expele todo o seu material pelo universo. Então, esse material que é expelido até pode fazer parte de outra estrela, mas não é que quando aquela estrela morrer, ela vai formar outra. E no caso do nosso Sol, ele também vai explodir, mas ele vai explodir de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Ele vai expelir as camadas externas dele, formando a nebulosa planetária, que é um evento que eu tenho mostrado em todos os outros vídeos. Eu vou botar aqui também para vocês verem, porque é bem bonito. E aí o nosso Sol vai fazer isso, virar uma nebulosa planetária, e depois ele vai virar uma bolinha bem pequena, mais ou menos do tamanho da Terra, que vai ficar ali queimando até não ter mais o que queimar, e vai virar uma cinza, né? Como se fosse um incenso que queimou, e aí quando para de queimar, a cinza fica ali. Então é isso que vai acontecer com o nosso Sol. O Gabriel me perguntou se existe algum planeta desconhecido. Sim, existem muitos planetas desconhecidos. Há essa área da astronomia, né, que estuda os exoplanetas, ou seja, os planetas fora do sistema solar. Ela está avançando bastante agora, com a ajuda de telescópios super avançados. Porém, a gente ainda não sabe quase nada e é muito complicado assim, de estudar um planeta à distância, porque tudo que a gente vê é a luz que ele reflete da estrela dele, porque como o Sol aqui, né? O Sol, ele tá mandando luz para todos os planetas aqui do nosso sistema solar. E a gente está refletindo, absorve, né? E reflete a luz do Sol. E a mesma coisa acontece com os exoplanetas. Então, tudo que a gente recebe são dados da luz. Então, a gente recebe a luz que ele absorveu, que o planeta absorveu e que ele refletiu. E com isso a gente consegue entender um pouco da composição do planeta, mas é tudo que a gente consegue ver. É bem difícil mesmo estudar os exoplanetas. Agora, a Maria Eduarda quer saber por que o Plutão deixou de ser planeta. Então, isso aconteceu por causa da nova classificação astronômica de o que é um planeta. Apesar de Plutão ser esférico e girar ao redor do Sol, ele não faz isso sozinho. Ou seja, ele está numa parte do sistema solar que ele se mistura com vários outros objetos, e essa parte é o chamado cinturão de Kuiper, que é o sistema solar após Netuno, né? Que é o nosso 8º planeta. Então, além dele ser muito pequeno, né? A massa dele é muito inferior a todos os outros planetas do sistema solar. Ele tem essa questão de que ele não está na órbita do Sol sozinho. Ele compartilha isso com quase todos os outros objetos do cinturão de Kuiper. Então, ele foi desconsiderado como um planeta. A Blenda e o Ryan querem saber o que a NASA faz. Então, a NASA é a agência governamental dos Estados Unidos de exploração aeronáutica e espacial. Então, a NASA está muito interessada em saber os mistérios do universo, né? Ajudar a expandir o conhecimento, né, do universo. E para fazer isso é uma tecnologia de ponta que eles precisam. Então, muitas das coisas que a gente usa no dia a dia, assim mesmo,
elas existem porque a NASA ela estava tentando aprimorar a tecnologia para poder, para poder explorar o espaço. Por exemplo, hoje em dia a gente tem televisão a satélite, né? Porque foi uma das aplicabilidades do que a NASA estava estudando em relação à transmissão de sinal e tudo mais, entre várias outras coisas que eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada de como, né, essa pesquisa de exploração espacial, na verdade, traz muito benefícios no nosso dia a dia que a gente não faz nem ideia. Sem falar que é uma coisa muito legal que eles fazem. E o Murilo quer saber se a gente já achou algum rastro de vida em outro planeta. E a resposta é não, a gente ainda não achou nenhum rastro de vida em nenhum outro planeta. Então, até o momento, a Terra continua sendo o único planeta onde existe vida, que a gente saiba. O João Vitor Caldeira me pergunta se Marte é o único planeta do nosso sistema solar que poderia existir vida. E a resposta é não. Quer dizer, além da Terra, né, não é só Marte que a gente teoriza que poderia existir vida. E isso também vai vir na resposta do Richard, que ele pergunta se em planetas frios poderia existir vida. E a resposta é sim. Então, juntando as duas perguntas, a resposta é que existem vários ambientes extraterrestres que a gente descobriu e estuda que poderiam, né, possivelmente ser bons ambientes para a vida originar e evoluir. Dos planetas frios que eu quero ressaltar, não são planetas em si, mas as luas, né? Lua de Júpiter e de Saturno, Europa e Encélados. E elas são luas frias, né? São cobertas por gelo, mas a gente já teoriza que existem oceanos nessas luas e que vida poderia existir ali sim. Mas voltando um pouquinho, né, para essa pergunta do Richard dos planetas frios, a gente olha aqui também na Terra, né? A gente acha vida no Ártico, na região polar. Então a gente sabe que a vida realmente ela é adaptada também para lugares frios, né? Muito frios até. E por isso que a gente estuda esses lugares extremos aqui na Terra, como por exemplo as geleiras, né? Para poder ver até aonde a vida tem um limite, né, de existência. E a partir daí a gente consegue teorizar e extrapolar para lugares extraterrestres. E ainda nesse assunto de extraterrestres, a Camille e o João Vitor Oliveira, eles estão curiosos para saber sobre a vida inteligente, né, se existe vida inteligente e vida em outros lugares do espaço. E, de novo, vou responder que até hoje a gente não tem nenhuma evidência, né, que existem vidas inteligentes e vida além da Terra. E uma segunda pergunta que o João Vitor faz é se já vieram aqui na Terra. E, novamente, eu vou falar que, assim, evidência mesmo a gente não tem, né? Claro que tem toda essa parte dos OVNIs, né, e a ufologia, mas ufologia é uma pseudociência, ou seja, ela não segue o método da ciência, né, o método científico, porque a coisa de fatos, né, e de reprodução dos fatos é uma parte muito importante na ciência para a gente poder acreditar, né, poder suportar uma teoria. E assim, a minha opinião pessoal que eu vou dar aqui agora, pra mim, se existissem mesmo alienígenas, né, de vida inteligente, assim, e que eles visitassem a Terra, isso seria uma coisa normal, sabe? Isso seria, sabe, ok, existe vida e eles vêm aqui na Terra e essa é uma coisa, é uma realidade. Porém, na minha opinião, quando a gente tem esses relatos e tudo mais, é muito mais fictícia, na minha opinião. E, assim, estando nessa área, eu vejo como realmente ainda tem muita coisa pra gente entender sobre a vida em si. E se isso fosse realmente uma coisa que aconteceria,
pra mim isso seria uma verdade absoluta, sabe? Então, na minha opinião, a vida inteligente, né, de alienígena, como a gente vê nos filmes e tudo mais, ela ainda não foi achada, ela não veio na Terra, mas quem sabe no futuro a gente ache e entre em contato, que seria sensacional. Não me entendam mal, né? Eu realmente eu sou dessa área, o que eu pesquiso né, origem da vida e a vida em lugares extraterrestres, mas também tem que ter uma parte racional nisso. E apesar de eu querer achar, obviamente, eu sei o quanto a gente ainda tem muito que estudar e descobrir. Então, na minha opinião, isso ainda não aconteceu. Muito obrigada por terem mandado essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. E sintam-se muito encorajados para continuar a fazer perguntas, não só a mim, mas à internet, né? E pesquisem tudo que vocês gostam, têm curiosidade, porque isso é o que move o nosso conhecimento. A gente ainda tem muita coisa a aprender, então a geração de vocês, eu acredito que vai presenciar muitas descobertas e vocês também vão participar em muitas descobertas, seja lá qual carreira vocês escolham, né? Mas tenham em mente que, né, ser curioso e fazer pergunta e estudar é o que vai levar vocês além. Beijo!